Eu sempre fui o tipo de pessoa que ria quando alguém falava de assombração. Cresci ouvindo histórias estranhas sobre estradas do interior, mas sempre achei que tudo não passava de medo exagerado ou imaginação de quem dirige cansado à noite. Pelo menos era isso que eu acreditava, até aquela viagem. Eu precisava atravessar uma estrada secundária para chegar a uma pequena cidade do interior. O GPS indicava que aquele caminho economizaria quase 1 hora de viagem. Era fim de tarde quando entrei na estrada. Asfalto gasto, sem iluminação, cercado por mato fechado dos dois lados. No começo parecia apenas mais uma estrada esquecida pelo tempo. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, mas o céu escureceu rápido demais. O sinal de celular desapareceu logo após a última placa enferrujada. O silêncio se tornou pesado. Não havia carros, não havia faróis, apenas o som do motor cortando a escuridão. Foi então que notei algo se movendo entre as árvores à margem da estrada. Reduzi a velocidade tentando identificar se era um animal, mas quando os faróis alcançaram o local, não havia nada. Pouco depois, o rádio do carro ligou sozinho, emitindo um chiado estranho e uma voz distorcida. Desliguei imediatamente, tentando manter a calma. Minutos depois, percebi que estava passando pelo mesmo trecho da estrada novamente. Uma árvore caída à beira do asfalto denunciava isso. O marcador de quilômetros não fazia sentido. Então eu a vi. Uma silhueta parada no meio da estrada. Parecia uma mulher, com um vestido branco, completamente imóvel. Buzinei. Ela não reagiu. Quando tentei dar ré, a figura ergueu a cabeça de forma brusca. A boca se abriu de um jeito impossível e um grito saiu dela. Um grito de desespero profundo que gelou minha alma instantaneamente. Fiquei paralisado por um momento. Quando voltei a si, arranquei com o carro, joguei ele no meio do mato para poder desviar da figura aterrorizante e segui em frente, vendo ela desaparecer no retrovisor do carro, tomado pelo pânico. A estrada parecia não ter fim. Pelo retrovisor, de relance, vi um vulto preto sentado no banco traseiro. Quando olhei de novo, não vi nada, mas sentia que algo estava ali. Mas naquele momento eu só queria sair o mais rápido possível daquele lugar. Avistar as luzes de um posto de combustível foi como escapar de um pesadelo. Parei o carro, saí tremendo e conferi o banco de trás. Não havia nada. Dentro do posto, o frentista me olhou sério e perguntou se eu havia vindo pela estrada velha. Quando confirmei, ele apenas suspirou e disse: "Ela não gosta quando tentam ir embora." Nunca mais passei por aquela estrada. Voltei para casa por outro caminho ao amanhecer, mas até hoje, quando dirijo à noite, sinto uma presença estranha no banco de trás e evito olhar pelo retrovisor, porque sei que algumas estradas não levam apenas a cidades. Algumas levam a coisas que nunca deveriam ser encontradas. Isso aconteceu numa madrugada de setembro de 2017. Eu vinha do interior de Minas, puxando uma carga de soja, sentido Mato Grosso. Era uma estrada estadual, dessas estreitas, sem acostamento, quase sem movimento à noite. Por volta das 2 da manhã, a neblina começou a descer pesada, daquelas que engolem o farol do caminhão. Reduzi a velocidade e segui atento. Conhecia aquele trecho. Sabia que em uns 20 minutos eu chegaria num entroncamento. O problema é que o tempo começou a não fazer sentido. Dirigi por mais de meia hora e nada do entroncamento aparecer. Olhei o relógio, olhei o odômetro. Parecia que eu estava rodando em círculo. A paisagem era sempre a mesma. Cerca de arame à direita, mata fechada à esquerda, uma curva longa que nunca acabava. Foi aí que vi um homem parado no meio da pista. Usei o farol alto. Ele não se mexeu. Parecia um senhor magro, chapéu na cabeça, roupa escura. Freiei devagar. Buzinei uma vez. Ele levantou o braço e apontou para o mato, como se pedisse ajuda. Quando desci do caminhão, ele tinha sumido como fumaça. Ele simplesmente não estava mais lá. Fiquei apavorado. Eu já tinha visto muita coisa nessas estradas, mas isso era a primeira vez.
Decidi então ir ali onde o Senhor tinha apontado. Chegando lá, vi uma cruz de madeira já bem antiga e desgastada pelo tempo, e uma foto pendurada com durex já bem desgastada. Quando olhei com mais atenção, era o Senhor que tinha acabado de ver. Então fiz uma oração por ele, voltei o mais rápido possível para o caminhão e segui viagem. Passei o resto da madrugada com o coração batendo errado. Só voltei a ver movimento quando o dia clareou. O entroncamento apareceu como se sempre tivesse estado ali. Nunca mais peguei aquela estrada de madrugada. Essa história aconteceu em 2020, já perto da pandemia. Eu estava vindo do Paraná, sentido o interior de São Paulo, quando parei o carro em um velho posto de gasolina abandonado, perto de um ponto de ônibus velho. Era quase 4 da manhã. A neblina densa tomava conta de tudo quando dei uma corrida no mato para poder me aliviar e voltei correndo para o carro. Entrei, esfreguei as mãos quando ouvi alguém batendo no vidro do carro. Na hora achei que fosse a polícia ou fiscalização, mas achei estranho, pois não tinha ouvido nenhum carro se aproximar. Quando olhei, era uma moça jovem, cabelo comprido, roupa simples. Ela perguntou se eu podia dar carona até a cidade mais próxima. Na hora, respondi com um não. Ela então baixou a cabeça e foi em direção ao ponto de ônibus velho. Quando liguei o carro para sair, olhei pelo retrovisor. Me senti muito mal de deixar aquela moça sozinha naquele lugar, então dei a volta com o carro e fui na direção dela. Expliquei que estava sozinho, mas ela disse que não teria problemas, que só precisava chegar em casa. Então entrou e seguimos viagem. Tentei falar com ela algumas vezes, tentando criar um clima agradável depois da resposta grossa que tinha dado a ela. Mas ela me respondia apenas balançando a cabeça e não olhava para mim e nem para frente, apenas para baixo. Seguimos viagem por mais alguns quilômetros em silêncio. Já era por volta das 5 da manhã, até que ela disse: "Pode me deixar aqui." Como estava muita neblina e eu ainda estava me sentindo culpado, me ofereci para levá-la até em casa. Foi o único momento em que ela me olhou nos olhos, com um olhar vazio e profundo. Ela respondeu: "Não, pois onde eu moro, o senhor não pode entrar." Na hora travei e só consegui responder: "Tá." Então ela desceu e foi em direção ao vulto do que seria um portão e sumiu na névoa. Segui minha viagem. Por volta das 4 da tarde, estava voltando pela mesma estrada quando passei no local em que deixei a moça. Vi o portão pelo qual ela passou e estava escrito: Cemitério Ana Clara. Na hora me deu um calafrio, mas segui minha viagem. Quando passei pelo posto abandonado, vi o lugar onde deveria estar o ponto de ônibus, mas havia apenas mato e um poste de madeira que já estava a ponto de cair. Nunca mais viajei de madrugada, pois o olhar daquela moça está gravado até hoje na minha mente. Foi em 2019, numa BR longa, reta, deserta. A viagem estava muito calma, como de costume, já era fim de tarde. Estava na hora que eu costumava parar para descansar e eu sabia que havia um posto uns 10 quilômetros para frente, mas como a viagem estava bem agradável, decidi esticar mais um pouco. Sabia que a mais 50 quilômetros teria outro posto, mas meia hora de viagem não iria fazer mal. Continuei tranquilo ao som agradável das modas de viola que tocavam no rádio. De repente, vi uma pessoa pedindo carona ao longe. Coisa rara hoje em dia. Parei alguns metros à frente. Era um homem de meia idade, uma pessoa normal. Perguntei para onde ele estava indo. Então ele me respondeu: quilômetro 367. Respondi com entusiasmo: "Suba, te deixarei lá." Ele entrou sem dizer uma palavra. Sentou no banco do passageiro e ficou olhando para frente. Tentei puxar. Hoje o dia está muito bom, né? Diferente daqueles dias de chuva da semana passada. E ele não dizia nenhuma palavra. Perguntei de onde vinha, para onde ia. Nenhuma resposta, só o som da respiração. Então me calei pensando: que cara mais mal educado.
Estou dando uma carona para ele, mas ele nem me responde. Tudo bem, vamos seguir viagem para esse cara descer logo. Depois de alguns minutos, senti um frio estranho dentro da cabine. O para-brisa do caminhão do nada deu uma embaçada. Olhei de canto e o banco estava vazio. Na hora parei o caminhão no acostamento, debaixo de uma passarela. Desci desesperado, achando que ele tinha pulado ou se jogado pela janela. Mas não ouvi porta abrir, não ouvi nada. Olhei para o meu lado e vi a placa. Quilômetro 367. Senti um arrepio na espinha. Era exatamente onde o homem ia descer. Bom, depois de relutar, decidi seguir viagem. Alguns minutos depois, ainda maquinando como aquele homem havia desaparecido, cheguei ao posto onde ia pernoitar. Parei o caminhão e vi alguns companheiros de viagem. Cheguei perto e fui prosear, quando um deles disse, sobre um outro amigo de estrada, que se jogou de um viaduto e faleceu na hora. Não dei muita atenção até ele me mostrar o celular. Minhas pernas tremeram. Fiquei branco na hora. Não consegui falar. Meus companheiros ficaram preocupados e me acudiram. Quando recuperei um pouco da minha sanidade, respondi: acabei de dar carona para esse rapaz e quando chegou no quilômetro 367, ele simplesmente tinha desaparecido. Meus amigos ficaram meio que sem acreditar, mas quando disse as roupas que ele estava usando, eram exatamente como ele estava no dia do falecimento. Depois de tantos anos na estrada, eu aprendi uma coisa: nem toda estrada leva só carga e motorista. Algumas carregam histórias, outras carregam coisas que a gente não vê, mas sente. E quando a estrada fica deserta demais, o melhor que você faz é seguir viagem e não perguntar demais.